pais e crianças da Igreja Batista Zona Sul. Estamos aqui hoje para colocar à disposição de vocês o Crescer na Telinha, todos os domingos a partir das 10 horas. E conte conosco para o que precisar. Estaremos aqui à disposição de vocês. Deus abençoe. Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Sabe o que eu sou? Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. B-I-B-L-A é o livro do meu Deus, eu guardo em meu coração. B-I-B-L-A, B-I-B-L-A é o livro do meu Deus, eu guardo em meu coração. B-I-B-L-A, B-I-B-L-A é o livro do meu Deus, eu guardo em meu coração. B-I-B-L-A, Bíblia! Cai, sementinha, cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. Cai, sementinha, cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. O seu coração é uma terra boa, deixa então Deus aí plantar a boa semente. Ele vai semear em seu coração, ele vai morar. Cai, sementinha, cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. Cai, sementinha, cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. O seu coração é uma terra boa, deixa então a sementinha brotar.
vou se transformar. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Agora, crianças, nós vamos repetir esta canção, só que cantando um pouquinho mais rápido. Vamos lá? Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos a mais um Crescer na Telinha. E hoje nós vamos continuar aprendendo sobre as parábolas. Nós vamos conhecer mais uma parábola que Jesus contou e que nós conhecemos, porque está aqui escrita na Bíblia, na Palavra de Deus. Vocês lembram muito bem o que é uma parábola, não é, crianças? Parábola eram aquelas histórias que Jesus contava para passar os seus ensinamentos para as pessoas que estavam perto dele. Então ele contava uma história para fazer as pessoas pensarem sobre como elas deveriam se comportar, como elas deveriam agir. Essa parábola de hoje, que a gente encontra escrita na Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 25, tá certo? Essa se chama Parábola dos Talentos. Aí você escuta assim a palavra talento, você pensa em quê? Hoje em dia, a palavra talento significa o quê? Uma habilidade para fazer algo muito bem feito, né? A capacidade que uma pessoa tem de fazer uma coisa assim diferenciada, especial. Mas nessa parábola que Jesus contou, lá e está escrita lá no livro de Mateus, nesta parábola a palavra talento significa outra coisa. Por quê? Porque na época de Jesus havia um dinheiro, uma moeda que se chamava talento. Então, a parábola dos talentos é a parábola que tem a ver com essa moeda, com esse dinheiro. E quando Jesus contou essa parábola, ele começou dizendo assim: o reino de Deus é semelhante a um homem rico que tinha muitos empregados. Pois é, era um homem rico que tinha muitos empregados, ele tinha muitas posses, ele tinha muitos bens e muito dinheiro. Então ele tinha muitos talentos. Num belo dia, esse homem reuniu 3 empregados. Ele chamou 3 dos seus empregados porque ele precisava fazer uma viagem. E para fazer essa viagem, ele deu uma missão aos seus empregados. Ele chamou os 3 e disse para eles: olha, eu vou precisar fazer uma viagem, vou passar um tempo fora e vocês vão cuidar do que é meu. Vocês vão cuidar das minhas posses, dos meus bens. E eu vou deixar vocês também responsáveis por cuidar de uma parte do meu dinheiro. Então, aquele homem rico deu alguns talentos para os seus empregados. Olha só, para o primeiro empregado, ele deu 5 talentos, 5 moedas. Os talentos, na época de Jesus, eram moedas que podiam ser feitas de ouro, de prata ou de cobre, tá certo? E elas valiam muito, né? Não é porque vocês estão vendo aqui 5 moedinhas que vão pensar que era pouco dinheiro, não. Essas moedas tinham muito valor. Cada talento valia muito. O primeiro empregado, então, recebeu do seu patrão, do seu senhor, né, daquele homem rico, 5 moedas. O homem rico também chamou o segundo empregado e deu para ele 2 talentos, 2 moedas.
deu para o segundo empregado. E o homem rico, para o terceiro empregado, ele deu 1 talento, 1 moeda. Então, aquele homem, depois de dar a missão para os seus empregados, ele resolveu ir embora tranquilo e fez a sua viagem. O que será que aconteceu depois? Cada um daqueles empregados pensou no que deveria fazer com o dinheiro que o seu patrão, com os que o seu senhor tinha deixado com eles. Ora, o primeiro empregado pegou aquelas 5 moedas, aqueles 5 talentos, aquele dinheiro que tinha recebido e começou a fazer negócios com aquele dinheiro. Ele foi negociar. Para quê? Para ganhar mais, né? Então ele fez muitos negócios e ele não desperdiçou aquele dinheiro que o patrão tinha deixado para ele cuidar, né? Sob a responsabilidade dele. O segundo também resolveu pegar os 2 talentos e fazer negócios para fazer aquele dinheiro crescer, para fazer aquele dinheiro multiplicar, né? Mas o terceiro empregado pegou aquele talento que tinha recebido do seu patrão, do homem rico, e escondeu. Aquele empregado simplesmente pegou aquele talento e não fez nada com ele. O tempo foi passando. Depois de um tempo, o homem rico voltou de viagem. Quando ele voltou da viagem, ele queria saber como as coisas estavam. Então ele chamou os seus 3 empregados e perguntou para eles, né, o que tinha acontecido, como ficou, né, como as coisas aconteceram. O primeiro empregado, todo feliz, né, chegou para o seu patrão, para o homem rico e disse assim: olha, aqueles 5 talentos que o Senhor deixou comigo se transformaram em 10 talentos. Ou seja, o primeiro empregado que tinha recebido 5 talentos do seu patrão fez negócios e fez aquele dinheiro multiplicar. Então, ele entregou para o seu patrão mais 5 talentos. Olha só, quando o homem rico ouviu aquilo, falou para ele assim: muito bem, você é um empregado bom e fiel. Você soube cuidar do meu dinheiro. Você soube cuidar de pouco dinheiro, de uma quantidade menor, e é por isso que agora eu vou confiar em você para cuidar de mais ainda. Então, o patrão chamou aquele empregado de empregado bom e fiel, e ele foi recompensado. O segundo empregado, que tinha recebido 2 talentos do homem rico, chegou para o seu patrão e disse: olha só, os 2 talentos que o senhor tinha deixado comigo se transformaram em 4 talentos. Eu também fiz negócios e eu multipliquei o dinheiro. Então agora, além dos 2 talentos que ele tinha recebido, ele entregou outros 2 talentos para o seu patrão. Aí o homem rico ficou muito feliz e também falou com ele e disse assim: muito bem, você é um empregado bom e fiel. Você soube cuidar do meu dinheiro, soube cuidar daquela quantidade que eu deixei com você, e agora você vai poder negociar com mais dinheiro ainda. Você vai ser recompensado. Então, o homem rico ficou muito feliz e aquele segundo empregado também recebeu uma recompensa. Mas chegou a hora de conversar com o terceiro empregado. E ele chegou para o homem rico, para o patrão dele, e disse assim: olha, meu senhor, eu sei que o senhor é um homem duro, um homem severo, um homem rígido. E eu peguei aquele talento e fiquei com medo de perder. Eu não soube o que fazer com ele. E é por isso que eu escondi o meu talento. E aqui eu estou lhe devolvendo o único talento que o senhor me deu. Naquela hora, o
homem rico, o patrão ficou muito decepcionado com ele, muito triste. Sabe como foi que ele chamou aquele empregado? Ele disse: você é um empregado mau e preguiçoso. Você não soube cuidar do meu dinheiro. Você poderia ter feito negócios, poderia ter colocado no banco para aquele dinheiro render e eu receberia mais do que eu deixei com você. Por que você fez isso? Então, aquele terceiro empregado, diferente dos outros dois, ele não foi recompensado, ele foi castigado. O talento que ele tinha recebido foi dado para o primeiro empregado, que recebeu 5 e devolveu mais 5. E aquele terceiro empregado também, ele foi expulso, ele foi mandado embora daquele lugar. O patrão, o homem rico, não quis continuar com aquele terceiro empregado. Quando Jesus contou essa parábola, eu disse no começo que ele quis fazer a gente pensar sobre o reino de Deus. Como assim? Assim como aqueles empregados receberam vários talentos, nós que somos filhos de Deus também recebemos talentos. Mas agora pensando na palavra talento como nós entendemos hoje. Eu e você, todos nós temos talentos, né? Algumas pessoas têm talento para cantar, outras pessoas têm talento para falar com muita gente ao mesmo tempo. Outras pessoas têm o talento de consolar quem está triste, quem está abatido. Outras pessoas têm, o talento de orar. Outras pessoas têm o talento de ensinar a palavra de Deus. A verdade é que todos nós temos um talento e nós devemos usar esse talento para quê? Para o crescimento do reino de Deus, para que as outras pessoas vejam o que Deus tem feito na nossa vida. Então agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o seu talento? Já parou para pensar? Você com certeza tem pelo menos um talento que Deus te deu. Qual é esse talento? E a segunda pergunta, o que você tem feito com o seu talento? Né? Como você usa o talento que Deus te deu? Porque um dia, quando nós estivermos na frente dele, face a face com Deus, ele vai querer saber o que é que nós estamos fazendo com o nosso talento. Então, para pensar um pouquinho, para identificar, para você perceber, para você sentir qual o talento que Deus te deu. Né? E usa esse talento para Deus ficar feliz com a sua vida. Perceba que Deus quer que você use esse talento para servir aos outros, aos que estão perto. Então se tem aquele amiguinho seu da escola que está doente ou que está triste, passando por um momento difícil, você pode consolar. Se é a sua mãe ou seu pai que estão precisando de ajuda, se você tem a vontade de orar e falar sempre com Deus, ensinar a palavra de Deus para outras pessoas. Existem diferentes formas, até mesmo fazendo coisas simples, como arrumar a sala lá no Ministério Crescer na igreja, quando a gente voltar a se reunir na igreja, né? Dando alimento para as pessoas que não têm o que comer, enfim. Com certeza, Deus te deu um talento e você precisa usar. Agora, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos pedir a Deus para nos ajudar, para que a gente saiba qual o nosso talento e como a gente pode usar esse talento para Deus se alegrar com a nossa vida. Vamos orar então? Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor confia na gente, porque o Senhor nos dá talentos, formas diferentes de servir aos outros, de servir ao próximo. Pai, nos ajuda a perceber qual é o talento que o Senhor nos deu. E mais importante, nos ajuda a usar esse talento para o crescimento do teu reino aqui na terra. Tudo isso nós te pedimos com um coração confiante, sabendo que o Senhor pode nos ajudar, nos fortalecer para usarmos os nossos talentos aqui na terra. Em nome de Jesus, amém.
Então, crianças, agora que vocês já conhecem melhor a parábola dos talentos, que nós aprendemos que está no livro de Mateus, né? Aquela moeda, aquele dinheiro que existia na época de Jesus. Que tal se agora você pegar uma folha e fizer um belo desenho representando a parte da história da qual você mais gostou? Você pode pedir a ajuda do seu pai, da sua mãe, de um irmão, uma irmã, vovó, qualquer pessoa da sua família. Esse é um exercício interessante, porque além de ajudar você a lembrar da história que nós aprendemos, da parábola, você vai também poder pensar sobre qual é o talento que Deus te deu. Né? O que foi que a gente aprendeu? Todos nós temos um talento. Então você pode fazer esse desenho representando uma parte da história, e aí você pode usar coleção, né? Lápis de cor, lápis grafite, pode usar canetinhas, pode fazer colagem com outros papéis, outros elementos. E assim você vai poder refletir melhor sobre qual é o talento que Deus te deu e de que forma você pode usar esse talento para o crescimento do reino de Deus aqui na Terra, tá certo? Se fizer essa atividade, não deixa de registrar, pede ao papai e à mamãe lá para tirar uma foto bem bonita para postar nas redes sociais da igreja, né? Da Igreja Batista Zona Sul. Se fizer a atividade e tirar uma foto bem bonita, marca lá no Instagram, @IBZonaSul, para a gente saber como é que vocês estão aí acompanhando as nossas mensagens, tá certo?